fala de ciências. Então, vamos para o capítulo 6, Relações entre os seres vivos, página 220, certo? Então, peguem o livro de vocês para acompanhar a leitura. Pode não parecer, mas os seres vivos estão em constante interação, seja com o ambiente, seja com outros seres vivos. Isso porque eles não vivem isolados no ambiente. Como será que ocorrem essas interações? Como é que os seres vivos interagem uns com os outros? Eles trazem benefícios ou prejuízos aos envolvidos? Essas e outras questões serão respondidas neste capítulo. Então, vamos lá ver, né? Essa figurinha aí, né, essa imagem é de um tubarão branco, né, caçando um lobo marinho. Então, vamos lá. Página 221. Qual a relação existente entre o tubarão branco e o lobo marinho representado na fotografia? Qual a relação? O que é que vocês estão vendo aí? B. Nessa relação, qual animal é beneficiado e qual é prejudicado? Beneficiado é o tubarão, né, que tá, ó, comendo. E prejudicado é o pobre do lobo marinho, né, que vai morrer para servir de alimento para o tubarão. C. Você acha que esse tipo de relação ocorre entre os outros seres vivos? Né? Você acha que acontece que outros seres vivos comem outros seres vivos ou só o tubarão que come o lobo marinho? Página 222. Relações alimentares entre os seres vivos. 1. Como o cavalo está interagindo com a grama? O que é que está acontecendo aí, o cavalo e a grama? O cavalo está comendo a grama, né? Não está utilizando a grama como fonte de alimento, né? Os seres vivos podem interagir com o ambiente e com outros seres vivos. Essas interações podem ocorrer de diferentes maneiras, como por meio de alimentação. As plantas interagem com o ambiente para produzir seu alimento, captando a energia luminosa da luz solar, a água e o gás carbônico. Já os animais não produzem seu próprio alimento e, por isso, precisam obter energia e nutrientes de que necessitam, se alimentando de outros seres vivos. Nesse processo de obtenção de alimento, os seres vivos estabelecem relações alimentares entre si. Então, como eu não produzo meu próprio alimento, eu tenho que ir lá, né, nos outros seres vivos para poder me alimentar. Né? Então, vamos ver como é que isso ocorre. O 1 é o capim, né? Ele produz o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, né? Então, a planta ela se alimenta sozinha. 2 é o preá, se alimenta do capim, obtendo dele energia e os seus nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Então, o capim ele não precisa de nada, ele mesmo produz o alimento dele. Já o preá, ele precisa do capim para se alimentar. 3. A sussuarana se alimenta do preá para obter energia e os nutrientes que necessita. Então, vamos lá começar de novo. O capim produz seu próprio alimento. O preá come o capim para se alimentar. A sussuarana já come o preá para se alimentar. E 4, alguns seres vivos microscópicos, lembra que são os seres vivos microscópicos, aquele que a gente precisa, né, do microscópio para poder ver, degradam a sussuarana depois que ela morre, né, e outros seres vivos mortos para obter energia e os nutrientes que necessitam. Então, cada um aí precisa do outro para poder sobreviver. O único que não precisa de nada é o capim, né? Como você pode observar acima, há uma sequência de relações alimentares entre os seres vivos, em que um transfere energia e nutrientes para o outro. O capim, o preá, a sussuarana e os seres vivos microscópicos. Então, cada um vai se alimentando do outro para poder obter energia, né, para poder viver. Essa sequência de relações alimentares entre os seres vivos em que um ser vivo serve de alimento para o outro, é chamada cadeia alimentar. Então, tá aí o que é a cadeia alimentar. É a relação, se você quiser marcar aí, você marca esse parágrafozinho aí, ó. Essas duas linhazinhas, ó. Essa sequência de relações alimentares entre os seres vivos, em que um ser vivo serve de alimento para o outro, é chamada cadeia alimentar. Na página 223 ele continua.
Cada ser vivo ocupa determinada posição em uma cadeia alimentar, podendo ser classificado em produtor, consumidor ou decompositor. Capim. O capim produz seu próprio alimento, por isso ele é chamado de produtor, ele produz o alimento dele. O preá. O preá não produz seu próprio alimento e por isso consome outro ser vivo para obter energia e nutrientes. Por isso ele é chamado de consumidor, ele consome. O preá se alimenta de capim. Os animais que se alimentam de plantas são chamados herbívoros, certo? Eles só se alimentam de plantas. Sussuarana. A sussuarana também ocupa a posição de consumidor na cadeia alimentar, pois ela não produz seu próprio alimento e consome outro ser vivo, que é o preá, né? Os animais que se alimentam de outros animais são chamados carnívoros, eles comem carne, carnívoros. Alguns fungos e bactérias. Alguns seres vivos, como certos fungos e bactérias, consomem os restos da sussuarana e de outros seres vivos mortos, contribuindo para sua decomposição. Página 224. O preá e a sussuarana são consumidores, mas ocupam posições diferentes na cadeia alimentar. Dependendo da posição que o consumidor ocupa na cadeia alimentar, ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário e assim sucessivamente. Observe a seguir. O ser vivo que se alimenta do produtor em uma cadeia alimentar é chamado de consumidor primário, né? Que é o preá, que ele se alimenta do capim. O ser vivo que se alimenta do consumidor primário em uma cadeia alimentar é chamado consumidor secundário. E assim vai. Aí quem se alimenta do consumidor secundário é o consumidor terciário. E assim sucessivamente, certo? Aí ele faz uma perguntinha aí, ó. Como você acha que é chamado o ser vivo que se alimenta do consumidor secundário em uma cadeia alimentar? Acabei de falar, né? Consumidor terciário. Animais onívoros. Vamos ver o que é isso, né? Antes de iniciarmos nossa conversa, responda as questões abaixo. A. Você acha que o mesmo ser vivo pode ocupar mais de uma posição na cadeia alimentar? Sim ou não? B. Pense no ser humano, que se alimenta de plantas e de animais. Responda novamente a questão assim, ó. Os animais onívoros podem ocupar mais de uma posição em uma cadeia alimentar, atuando como diferentes tipos de consumidor. Os animais onívoros podem variar sua alimentação. Ora se alimentam de plantas, ora consumindo outros animais. O ser humano, o cachorro, o lobo-guará, alguns ursos, o avestruz e a galinha são exemplos de animais onívoros. Então, animais onívoros, eles podem se alimentar tanto de vegetais, né, de plantas, como de animais, certo? Então, nós, seres humanos, somos onívoros, certo? Então, na pergunta A, pode ocupar duas posições na cadeia alimentar? Pode. Na página 225, como você estudou, a cadeia alimentar envolve transferência de energia e de nutrientes entre os seres vivos. Os nutrientes são transferidos entre os seres vivos, da fonte de alimento para aquele que a consome e podem retornar ao ambiente, graças aos seres vivos decompositores. Então, ele diz aí, ó, o preá pega a energia do capim, aí ele pega essa energia, passa para a sussuarana e essa sussuarana passa a energia que ela consumiu para as bactérias aí, né, depois que ela morre. Então, ele faz aí, ó, a setinha, né, capim, preá, sussuarana, as bactérias aí, né. Mas os três aí que ele tá mostrando também podem servir de alimento para as bactérias. É só morrer. Diferentemente do que ocorre com a matéria, a quantidade de energia diminui a cada nível da cadeia alimentar. O Sol é a fonte primária de energia em uma cadeia alimentar. Cada ser vivo utiliza parte da energia para o funcionamento do organismo e parte dela é perdida, sob a forma de calor, por exemplo. Então, ó, o Sol, né,
lança a energia dela pra gente, né, pro capim, né, pro preá e pra sussuarana, no sol. Mas aí quando eu tô morta de calor, né, eu libero a minha energia e assim vai acontecendo. Ele diz aí, ó, o capim utiliza a energia da luz solar para produzir seu alimento. Essa energia fica armazenada nele. Ao se alimentar do capim, o preá obtém parte da energia presente nessa planta. Ao se alimentar do preá, a sussuarana obtém parte da energia presente nele, né, no preá. Então aí ele mostra a representação do fluxo de energia em uma cadeia alimentar. Nesse esquema, a espessura das setas diminui ao longo da cadeia, indicando redução da quantidade de energia. Né? Ó, quando o sol vai para o capim, a seta vai bem grossa. Do capim para o preá já diminui um pouquinho. E do preá para a sussuarana diminui mais um pouquinho também. Vocês estão observando aí? E para finalizar, vamos para a página 226. Ele fala da teia alimentar. Vamos ver o que é teia alimentar. A gente já viu o que é cadeia alimentar, agora vamos ver o que é teia alimentar. Além de um ser vivo poder ocupar diferentes posições em uma cadeia alimentar, ele pode fazer parte de mais de uma cadeia alimentar. Por isso, essas cadeias podem ser interligadas, formando teias alimentares. Então, ele mostra aí nesse desenho aí o que é uma teia alimentar. Né, ó, a sussuarana serve de alimento, come o veado campeiro. O veado campeiro morre e os seres vivos decompositores, né, se alimentam dele. Aí, o sapo ferreiro come o gafanhoto, que o gafanhoto, quando está em decomposição, quando morre em decomposição, os seres vivos decompositores se alimentam dele. Né? Então, cada um aí vai servindo de alimento para o outro. Então, quando tem vários animais envolvidos, né, várias cadeias alimentares juntas, elas formam a teia alimentar. Deu para entender? Diferença entre teia e cadeia? Então, você responde agora 227 a 228. Eu volto para corrigir e dar continuidade aí no conteúdo, certo? Забуду и на любимая моё, твое имя и на любимая моё. Pronto, vamos lá corrigir. Página 227, primeira questão. As cadeias e teias alimentares também ocorrem no ambiente aquático. Observe a cadeia alimentar abaixo. A lontra, né? O dourado, o lambari e fitoplâncton. São seres vivos microscópicos que vivem em ambientes aquáticos, tá? E realizam a fotossíntese. Então, cada setinha desse aí é a ordem que acontece, ó. O lambari se alimenta do fotoplâncton, o dourado se alimenta do lambari e a lontra se alimenta do dourado, né? E todos eles, quando morrem, né, alimentam alguns fungos e bactérias. Então, ligue cada ser vivo ao papel desempenhado por ele na cadeia alimentar. Então, vamos lá para o fitoplâncton. É o produtor, ele produz o seu próprio alimento. Então, você liga aí. O dourado é um consumidor secundário. O lambari é um consumidor primário. A lontra, consumidor terciário. E fungos e bactérias são decompositores. B. Qual a importância do fitoplâncton nessa cadeia alimentar? Ele atua como produtor, né, do alimento. Ele é responsável por fixar energia. Ele começa com a energia, porque ele produz. Então, ele começa a energia que distribui entre os outros seres vivos aí. Então, sem eles, a energia ela não pode ser transferida entre os outros seres vivos. É como se fosse o sol, transmite a energia do sol para eles e eles saem distribuindo entre os outros seres vivos. Então, essa é a importância dele. Na página 228, questão 2. Analise as cadeias alimentares no ambiente abaixo. Então, tem a sussuarana, o mocó, a planta, o gafanhoto, o tatu-bola e os seres vivos decompositores.
No item A, identifique no esquema acima as duas cadeias alimentares representadas abaixo e complete corretamente os esquemas. Primeira cadeia alimentar começa com a planta, tá? A planta alimenta o gafanhoto alimenta o tatu-bola e o tatu-bola alimenta a sussuarana. Na segunda, a planta, o mocó e a sussuarana, tá? Então, primeira bolinha, planta e tatu-bola. Segunda bolinha, mocó. B. Escreva o nome do ser vivo a que se refere cada uma das afirmativas, de acordo com as cadeias alimentares representadas. Alimenta-se de insetos e serve de alimento para a sussuarana, tatu-bola. Então, escreve aí, tatu-bola. Ocupa tanto a posição de consumidor secundário como de consumidor terciário, sussuarana. Então, coloquem aí, sussuarana. Não se alimenta de nenhum outro ser vivo. Fácil, né? A planta. C. Qual é o componente do ambiente que atua como fonte primária de energia em ambas as cadeias? O sol. Quem é que dá energia? O sol. Converse com um colega sobre o que aconteceria com as cadeias alimentares representadas na ausência da luz solar. A luz que ilumina e aquece a terra, né? Que dá condições para a vida. Então, sem o sol, nada ia conseguir viver, né? Que a gente precisa do sol para viver. Se não tem sol, não tem vida. Beijos, até a próxima aula.